Para continuar a falar sobre tarifas de Trump impostas ao Brasil, chamo agora André Passos Cordeiro, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química. Seja bem-vindo à nossa programação, é um prazer tê-lo por aqui. Obrigado, Gabriel. O prazer é todo meu. É um prazer estar aqui, uma honra estar conversando contigo, com quem nos vê e nos ouve. Perfeito. André, vamos começar essa conversa falando sobre impactos. 50% de taxas, claro, ainda tem um tempo até elas serem aplicadas, a gente não sabe o quanto disso vai ser levado para frente ou não, mas de forma geral, tarifas de 50% para produtos que são enviados para os Estados Unidos podem afetar de forma muito severa a indústria química no Brasil? Ou, de certa forma, a indústria está protegida destes efeitos severíssimos, fortes de uma tarifa de Sim. 50%, praticamente metade? Gabriel, Gabriel, começo fazendo referência a isso que você disse no início, na primeira frase, né? Ainda não foram implementadas. É uma carta divulgada por rede social para o presidente brasileiro, do presidente Trump para o presidente brasileiro, sinalizando a perspectiva da aplicação de 50% de tarifas para tributar, né, a entrada de produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Nossa esperança é que nesse período, até 1º de agosto, seja revista essa possibilidade. Até porque, como tem sido demonstrado extensamente pelos setores industriais e pelo governo brasileiro, os argumentos comerciais que estão colocados na carta do presidente Trump não se sustentam. Não há um desequilíbrio nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos favorável ao Brasil, muito pelo contrário, no início desse ano, né, até agora, a gente tem um déficit em relação aos Estados Unidos de quase 2 bilhões de dólares, né, um déficit significativo. Na indústria química, em especial, em particular, não é diferente. Para pegar um número do ano passado, 2024, nós tivemos exportações de 2,4 bilhões e importações de 10,4 bilhões, portanto, um déficit da casa dos 8 bilhões de dólares. E assim é em vários outros segmentos industriais, em especial brasileiros, né? O que resulta num equilíbrio na balança comercial. Ano passado, o resultado foi em torno de 300 milhões, favorável aos Estados Unidos, né, de dólares, e esse ano, até aqui, como eu disse, 2 bilhões de dólares a mais de exportações em relação americanas para cá, em relação às importações americanas de produtos brasileiros. Então, o argumento do presidente Trump de que tem um tratamento ruim do Brasil em relação aos produtos americanos não se sustenta no primeiro número, que é o saldo da balança comercial. O segundo aspecto é o nível tarifário brasileiro em relação ao nível tarifário americano. Poderia haver algum tipo de injustiça, de tratamento inadequado, desequilibrado por parte do Brasil aí, mas todos os números que nós vimos até aqui dão conta de que a tarifa efetiva do Brasil em relação aos Estados Unidos, ou seja, o conjunto de imposto de importação em valor cobrado dos Estados Unidos sobre o valor das exportações americanas feitas por Brasil, e o mesmo número em relação às exportações brasileiras e o imposto cobrado pelos Estados Unidos para os produtos brasileiros entrarem lá, gira em torno de 3%. Inclusive, a tarifa efetiva brasileira é menor, né? Um pouco menor, abaixo de 3, enquanto a tarifa americana está acima de 3. Então, nisso também há um equilíbrio. Então, o argumento de comércio exterior exposto na carta do presidente Trump, ele não se sustenta nos números econômicos, nos números de comércio de trocas, de comércio exterior, de trocas entre Brasil e Estados Unidos. A gente espera que esse debate, esse diálogo, que certamente está se dando nesse momento já entre as equipes diplomáticas do Itamaraty no Brasil com as equipes da Secretaria de Estado, né, norte-americana, da Casa Branca, que esse diálogo e esses números apontem num sentido de racionalidade econômica e de revisão dessas tarifas, né? Do ponto de vista da indústria química, há um risco grande
para os próprios Estados Unidos. Há produtos químicos que servem para produção da indústria americana, que são absolutamente essenciais para produção na indústria americana. Não só produtos químicos, né? Há tipos de aço que o Brasil exporta para lá, que só o Brasil fornece para o mercado americano. Há produtos químicos que são utilizados, que são exportados para lá, que são transformados lá, por exemplo, a sílica para a produção de silicone nos Estados Unidos, né? Inclusive, é uma troca, né? É uma exportação feita intercompany do Brasil para lá. Então, empresas, ativos americanos que produzem determinados produtos químicos no Brasil, exportam para suas matrizes nos Estados Unidos, podem ver esse processo bastante prejudicado e a sua produção nos Estados Unidos onerada por conta disso. Então, seguindo essa linha, não é interesse nem dos próprios Estados Unidos que isso aconteça, né? Esse é um ponto que eu acho que as equipes de ambos os lados vão refletir numa mesa de diálogo, que é o que a gente defende, refletir em cima dos números de comércio exterior efetivamente existentes, afastar da mesa as questões políticas. As questões políticas devem ser discutidas. No caso do STF, nos outros casos apontados pelo presidente Trump, na justiça de cada país, né? Na política de cada país, nas eleições que cada país faz. São dois países democráticos, historicamente democráticos, né? Estados Unidos e Brasil, que têm relações estáveis desse ponto de vista políticas e econômicas há muito tempo. Né? Então, discutir isso em outra esfera, não na esfera de comércio exterior, é fundamental, né, para o desenvolvimento dos dois países. Nós também temos produtos químicos que são fornecidos para empresas que exportam para lá os produtos finais, Gabriel. Madeira, por exemplo, é um exemplo, é um tipo, né? A indústria madeireira utiliza muito resinas brasileiras, né, para o tratamento da madeira que é exportada para lá. Tá? Então, muito importante. Pode afetar o preço do produto final, a competitividade desse produto final lá no mercado americano. E existem embalagens que recepcionam alimentos, por exemplo, que são exportados para os Estados Unidos, aqui do Brasil, né? A indústria de alimentos exporta muito para lá. A indústria de papel e celulose, que também recebe tratamento químico, né? Existe uma série de produtos químicos que tratam a matéria-prima utilizada, né, a celulose feita para fazer o papel, que é exportado para os Estados Unidos. Então, a própria celulose, né, no seu processo de produção, utiliza reagentes químicos. Então, há um efeito de desequilíbrio na cadeia de produção, tá, que pode ser transferido para lá. E existem empresas americanas, Perfeito. empresas europeias, empresas ativos de americanos, né, de empresas que atuam no mercado americano, que produzem e exportam daqui para lá. Né? E a gente já vê isso um pouco na reação das bolsas americanas. Né? Eu acho que esse é um ponto importante para também estar na mesa de discussão, né, Gabriel? Exatamente. André, a gente fala dessa interdependência dos dois mercados, deste abastecimento de insumos para a fabricação de outros produtos por Brasil aos Estados Unidos, e eu queria saber da via contrária. Por quê? Porque o governo brasileiro já se disse disposto a retalhar caso os americanos levem para frente essas taxas de 50%. Reforço mais uma vez, não estão valendo, não são definitivas, a partir apenas do dia 1º de agosto que o Donald Trump diz que elas serão aplicadas, mas há até uma discussão jurídica se o presidente dos Estados Unidos pode ou não aplicar este tipo de tarifas. Então está tudo muito aberto. Mas o Brasil disse que caso Trump siga adiante com essa medida, vai retalhar. Uma possível retaliação seria taxar produtos diretos ao consumidor ou até mesmo aqueles semi-acabados, pré-acabados que são utilizados na indústria aqui no Brasil. Caso tenhamos essa devolução de 50% de taxas para produtos americanos, a indústria química no Brasil pode sentir efeitos com insumos que são importados de lá? Como é que funciona essa relação? Ou não seria também diretamente impactada? Qual que é a tua visão, por favor? Depende do produto, né, Gabriel? Pode sim, pode ser impactada, né? O imposto de importação pode transmitir um efeito de custo para alguns setores industriais, né? Não é o nosso, não tem sido o nosso caso, né? Não tem sido o nosso caso. As elevações de imposto de importação que foram
feitas para alguns produtos da indústria química, elas não produziram efeito inflacionário aqui. Ano passado, por exemplo, o governo brasileiro decidiu elevar o imposto de importação para cerca de 30 grupos de produtos químicos. Nós calculamos, né, uma consultoria contratada pela Biquim, reconhecida no mercado, a LCA, calculou lá atrás, quando da discussão de elevação de imposto de importação, qual seria o efeito de transmissão para os preços finais ao consumidor dessas elevações. Na época foi em torno de 10 pontos, 8, 10 pontos percentuais a elevação para esse grupo de produtos, né? Hoje nós verificamos, fizemos um estudo recentemente, está inclusive em nota publicada pela Biquim, o efeito dessa elevação de imposto de importação foi 0,0009 pontos percentuais no IPCA. Então, insignificante, não tem nem registro, né? Então, às vezes, a transmissão, o efeito de transmissão, dependendo do ponto da cadeia onde é aplicado, ele produz pouquíssimo ou nenhum efeito inflacionário, né? Isso são contas, tem modelos econométricos que o próprio governo utiliza, que pode mensurar qual seria o impacto ao consumidor. E aí o governo tem que agir racionalmente, né? Usar os instrumentos racionalmente, agir no ponto de resposta adequado que traga o menor ônus para o consumidor e para a cadeia produtiva brasileira. Há como fazer esses cálculos para graduar, né, para modular, vamos dizer assim, o efeito para o cidadão e para a cidadã brasileira. Há como diminuir, há como enfrentar nesse processo de negociação sem transmitir significativamente o custo seja para o produtor industrial, seja para o consumidor final. Há formas de fazer isso, há muitos instrumentos de comércio exterior para essas situações, Gabriel. Não é novidade a existência de guerras comerciais. O que é novidade no período recente é a extensão e a motivação dessa guerra comercial, né, Gabriel? Perfeito. Há dois grandes produtores no mundo, dois grandes players. Eu vou usar o exemplo da indústria química para ver onde a gente está nessa briga de gigantes. Tá? China e Estados Unidos e China estão disputando o mercado industrial. Essa é a verdadeira razão de toda essa movimentação. Cremos nós, economistas, como eu sou, né? Que a razão, a verdade, a razão dessa disputa é uma razão comercial. Os argumentos políticos são uma roupagem para a disputa real, que é uma disputa econômica, que não começou agora, não começou em janeiro de 2025 com o segundo mandato do presidente Trump. Pelo contrário, já no primeiro mandato do presidente Trump, lá em 2018, houve elevação de tarifas. O governo Biden manteve a elevação de tarifas feita pelo governo Trump. Então, é um processo longo de guerra comercial, especialmente na manufatura, no setor industrial, que acontece no mundo há mais de uma década. Só para a gente ter uma ideia do que é na indústria química, Gabriel, nós temos um mercado no mundo de 6 trilhões de dólares. Para você ter uma dimensão, e aqueles que nos veem e nos ouvem também ter uma dimensão do que é isso, o PIB mundial são 110 trilhões de dólares. 6 trilhões é a indústria química. Ou seja, 5% do PIB mundial é a indústria química sozinha, esse setor. Então, é um setor absurdamente importante, porque ele é grande em valor e ele sustenta toda a cadeia industrial. 80% de tudo que a gente usa como consumidor final tem algum produto químico que o gerou. Tá? 6 trilhões. Desses 6 trilhões, Gabriel, 3 trilhões hoje são produzidos na China, são faturados na China. 700 bilhões são faturados nos Estados Unidos. Depois nós temos a Alemanha, com em torno de 270, 300 bilhões de dólares, e o Brasil é o quarto mercado, 250 bilhões de dólares. Certo? Há uma disputa brutal por esses mercados no mundo. Brutal. Né? É no meio disso que a gente está. Né? É no meio dessa grande disputa que a gente está. Dessa disputa a China cresceu muito no mercado brasileiro. Cresceu muito no mercado brasileiro em geral, de produtos industriais. Né?
E cresceu muito também no mercado brasileiro, especificamente de produtos químicos no último período. 50% de tudo que a gente consome, Gabriel, no Brasil, de produtos químicos é importado. China, Estados Unidos e China, basicamente. Perfeito. Então, nós estamos no meio de uma disputa. Isso não é só da química, isso é de todos os mercados industriais, todo o mercado industrial no Brasil, com gradação, né? Existem mercados onde 15%, 20% é o que é suprido por importações, até a química, que 50% praticamente é suprido. É no meio dessa guerra de mais de uma década, sem quartel, com várias armas que a gente está. E existem instrumentos para a gente se defender disso, vários instrumentos. Medidas anti-dumping, né? Porque esses países usam a prática de vender para ganhar mercado no Brasil, usam abaixo a dos prática custos ou ali no custo de produção para ganhar a produzir competição. abaixo de custo, Perfeito. exatamente, para tomar mercado e depois elevar o preço quando tiver dominado o mercado. Então, medidas anti-dumping de defesa comercial. Existem medidas que combatem a prática de subsídios exagerados, que é uma prática comum na China. Existem salvaguardas que podem ser adotadas também para práticas desleais de comércio. E existe a elevação de tarifas. Bom, até aqui existia uma, digamos assim, uma convenção de Genebra nessa guerra comercial. Essa convenção de Genebra da guerra comercial, ela era estabelecida pela OMC, Organização Mundial de Comércio. Na última década, essa referência foi praticamente abandonada. Então, os Estados Unidos começam a elevar tarifas sem limite, a OMC estabelece um limite para essa guerra, um limite, digamos assim, civilizado, né? De troca de tiros. Agora não temos mais regras no jogo, agora não temos mais, né? Um pouco do que o presidente brasileiro falou ontem, nós temos que voltar a recorrer a esse instrumento de mediação, senão a guerra fica sem qualquer regra mínima. Guerra já é ruim, né? Uma guerra sem qualquer regra é pior ainda, porque aí a gente vai para o campo do genocídio, vai para o campo do campo de concentração, vai para o campo do maltrato a prisioneiros, vai para o campo da elevação sem medida de tarifas, né? sem piso, sem teto. Processo. Então, trazer as organizações multilaterais, que é uma prática do Itamaraty, inclusive, né? Valorizar as organizações multilaterais nessas negociações é a única saída. Perfeito, vamos. Se não entra narrativa política, entram questões alheias ao comércio, entram questões alheias ao mercado, tudo é justificativa para a real razão, que é disputar essa riqueza, por exemplo, na química, que é de 6 trilhões de dólares. E parece ser o caso disputar um mercado importante como o brasileiro. Enviada por Donald Trump, talvez sem essas justificativas comerciais tão claras, mas com justificativas políticas bastante evidentes. André Passos, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Obrigado pela disponibilidade para conversar conosco. Obrigado, Gabriel. Obrigado a você.